jacobiano ou matriz jacobiano, cujo nome, né, foi dado devido à pessoa que trabalhou com isso, que é Carl Jacobi, que foi matemático, tá? Ele é um matemático alemão do século XIX, tá? E é uma aplicação das derivadas implícitas, tá? No sistema de função implícita. Então, eu tenho aqui, olha, uma equação. Lembra que nós vimos derivada implícita? Bom, aqui a gente vai trabalhar com as funções e vai montar aqui bonito uma matriz, tá? Essa matriz, muitas vezes ela vai auxiliar no método usado chamado método de Newton, que ele realmente eu preciso desse daqui. O método de Newton, ele é um método numérico que ele resolve, você precisa resolver um método numérico com as derivadas parciais para eu resolver um sistema ali de funções quando tem mais de uma variável. Então, ele é um auxiliar, tá? E muitas vezes a gente usa. Engenharia civil, por exemplo, usa bastante esse método de Newton em alguns pontos ali para fazer alguns cálculos específicos. Tá? Então, a matriz eu vou ter o quê? FG, que é as minhas funções, e a derivada pelas suas variáveis. E aqui eu vou ter exatamente, olha, lembrando que na primeira linha eu vou fazer as derivadas em relação a f, a segunda linha em relação a g. Se eu tiver uma terceira função, 3 variáveis, eu vou ter uma matriz 3 por 3. Eu tenho 3 funções, ou 3 equações, e 3 variáveis, u, v e w, por exemplo. Eu vou estar colocando aqui, eu tenho 3 f, g e h, então eu vou ter a outra função aqui. Eu só vou ampliando as matrizes, que vai ficar uma matriz 3 por 3, 4 por 4, enfim. Tá? E aí, a gente vai ter exatamente essa questão, né? Eu vou estar achando as derivadas de x e y, na ordem x e y, em relação a u e v, a gente vai obter uma matriz de transformação de plano. A gente vai fazer uma transformação do plano x e y para u e v. Eu tenho essa matriz, a gente vai ficar. Isso aqui eu posso simplesmente esquecer. Se eu conseguir decorar, eu posso escrever isso daqui, olha. A minha derivada parcial x e y em relação ao e v vai ser a derivada de x em relação a u vezes a derivada de y em relação a v menos a derivada de x em relação a v vezes a derivada de y em relação a u. Tá? A gente pode ficar com isso daqui, sem mesmo montar minha matriz. Ah, se eu montar minha matriz, eu tenho uma matriz 2 por 2, eu vou resolver a minha matriz, achar o determinante da minha matriz. Diagonal principal, eu multiplico a diagonal principal, inverto, né, menos a diagonal secundária. Multiplicação. Então, aqui, primeiro eu vou estar em relação a U, a segunda linha em relação a V. Tá? Então, isso aqui fica parecido com o que a gente estava fazendo, que é a regra da cadeia. Ela fica muito parecida com a regra da cadeia. Cruz, né? Por quê? É uma matriz, eu vou calcular o determinante da matriz, a gente multiplica em cruz e diagonal secundária a gente inverte o sinal. Por isso que ele é menos aqui. Eu preciso inverter o sinal. Invertendo o sinal, eu coloco menos aqui, eu inverto qualquer sinal. Em positivo para negativo, de negativo para positivo. Mas, por mais que vocês achem que isso é o fim do mundo, não é, tá? Então, aqui a gente vai fazer a derivada que eu quero, é a derivada x e y em relação a u e v. Vai ser igual, eu coloquei aqui, olha, a derivada de x em relação a u, né? As derivadas parciais. Vezes a derivada parcial de y em relação a v.
menos a derivada parcial de x em relação a v, vezes a derivada de y em relação a u. Eu inverto, tá? Ficou espremidinho aqui pelo espaço, para a gente não perder espaço na página. Então, eu tenho x e y, vou derivar em relação a u e v. E vou montar a minha matriz. Então, a derivada parcial de x em relação a u, a hora que eu derivo u, é 1. A hora que eu derivo v, como é uma constante, é 0. Então, vai ficar 1. Vou fazer aqui, olha, eu vou fazer a primeira parte, tá? Que é a derivada de u em relação a u e v. A derivada de x em relação a v, u é 0, porque é uma constante e não tem u junto, e v, 4v. A hora que eu derivo, sobra 4. Segundo passo, eu derivar y. Então, eu vou fazer a derivada parcial de y em relação a u. Eu tenho 3u mais menos 5v. 5v é constante, a derivada é 0. 3u, a hora que eu derivo 3u, a derivada é o 3. Vou derivar y em relação a v. 3u, quando eu derivo em relação a v, é 0, porque é uma constante. Menos 5v, em relação a v, é menos 5. Então, aqui eu tenho as duas derivadas de x em relação a u e v, que são as duas derivadas parciais. A minha função y, eu derivei em relação às duas variáveis, em relação a x, a u e v. O que eu vou fazer agora? Colocar na minha formulinha ali. Que eu já achei que seria o quê? A minha matriz jacobiana, eu posso reduzir ela já só no resultado final, eu não preciso montar a matriz. Porque quando eu monto a matriz genérica, eu consigo achar qual é a derivada. Qual é o determinante dessas, usando as derivadas. Então, aqui, olha, eu tenho derivada de x em relação a u, tá aqui, ó, é 1. Vezes y em relação a v, tá aqui, menos 5. Menos a derivada de x em relação a v, tá aqui, olha, menos 4. Vezes a derivada de u em relação... u não. Derivada de y em relação a u, tá aqui, olha, que é 3. Então, a gente tem 1 que multiplica menos 5, menos 5. Menos 4 que multiplica 3, 12. Menos 5 menos 12, menos 17. Tá aqui. Ah, mas por que deu numérico aqui? Porque a hora que eu fiz as derivadas, deu tudo constante. Mas pode ficar em relação a u e v? Pode. Se a minha função, a hora que eu derivar, ficar em u e v, o resultado da minha jacobiana vai ficar em u e v. Ó, o que a gente vai fazer? Eu vou carregar de novo o resultado aqui da minha jacobiana para a próxima, tá? Que eu quero jacobiano de x e y em relação a u e v, tá? Nesse caso aqui, vocês vão ver que vai ficar um pouquinho diferente, não vai ficar só numérico. Então, eu tenho x em relação a u. Desculpa. Aqui eu tenho a derivada de x em relação a u, vezes a derivada de y em relação a v, menos a derivada de x em relação a v, que multiplica o y em relação a u. De x em relação a v, vezes a derivada de y em relação a u. Ele é muito próximo com a equaçãozinha da regra da cadeia. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou fazer a derivada parcial de x em relação a u. A hora que eu derivo u mais 2v ao quadrado
em relação a u, vai ficar 1, o 2v ao quadrado vai ficar 0. Então, não precisa me preocupar. Vou fazer a derivada de u não, gente. Vou fazer a derivada de x em relação a v. Quando eu derivo u em relação a v, vai dar 0. Quando eu derivo 2v ao quadrado em relação a v, vai ficar 4v. Aí eu vou para o 2, e tem 2, né? Eu já fiz as duas derivadas de x. Então, eu vou fazer a derivada de y agora. Eu vou derivar y em relação a u. Desculpem de novo. Em relação a u. Então, eu tenho 2u ao quadrado, a hora que eu derivo em relação a u, vai ficar 4u, menos v, quando eu derivo em relação a u, é 0. Vou fazer a derivada de y em relação a v. 2u ao quadrado, quando eu derivo em relação a v, ele é 0. Menos v, a derivada em relação a v é menos 1. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa equaçãozinha aqui que a gente já colocou, já formou a equação do jacobiano, para calcular o jacobiano, né? Então, vai ficar a derivada parcial de xy em relação à derivada de u e v. Vai ficar a derivada de u em relação, de x em relação a u, que é 1, vezes a derivada de y em relação a v, que é menos 1. O menos 1 tem que estar entre parênteses, porque eu tenho uma multiplicação aqui. Menos a derivada de x em relação a v, 4v. Vezes a derivada de y em relação a u, que é 4u. 1 menos 1 vezes menos 1, menos 1, menos 4 vezes 4, tá? Eu tenho u vezes v, então eu tenho 8v vezes u. Ou eu posso colocar também, olha, menos 1, menos 8u vezes v. Por que eu posso fazer essa mudança? Porque é uma multiplicação, a multiplicação não altera a ordem dos produtos. Ok? Desculpa aqui o errinho, tá? Já tá corrigido. Pensei numa coisa, escrevi outra, mas é menos 1 menos 16u vezes v. Eu faço a multiplicação aqui. Aqui a gente tem um pouquinho assim, né? Tem uma... A gente pode trabalhar com qualquer tipo de função, tá? Lembrando que o meu jacobiano, derivada parcial xy em relação ao v, vai ser a derivada de x em relação a u, vezes a derivada de y em relação a v. Menos a derivada de x em relação a v, vezes a derivada de y em relação a u. Aqui é só eu pensar que eu coloco u e v primeiro, né? Aí depois o que eu coloquei em u, o x é em v, e y em u, eu troco as variáveis, tá? Então, aqui é a equaçãozinha que a gente vai seguir. Então, aqui eu vou fazer, primeiro, eu vou fazer a derivada de x em relação a u. Eu preciso usar a regra do quociente. Por quê? Eu tenho um quociente aqui, então, para derivar u, eu tenho numerador e denominador. Então, quociente, eu preciso usar a regra do quociente, tá? Então, vamos lá, eu vou derivar o numerador. Então, a derivada de u em relação a u é 1, vezes o denominador, que eu copio, menos o numerador, que é u, vezes a derivada do denominador em relação a u, que vai ficar
1 mais nada, né? Ou eu posso colocar aqui mais zero, porque a hora que eu derivo v vai ficar zero. Eu posso colocar ou não. Tá? E a derivada de u é 1. Ok? Denominador ao quadrado. Então, vai ficar u mais v ao quadrado. Então, aqui vai ficar quanto? U mais v menos u aqui, né? Porque u vezes 1 é u vezes 0 é 0. Denominador permanece o mesmo. U menos u dá 0. Então, vai ficar v que sobre u mais v, tudo isso aqui ao quadrado. Vou derivar em relação a v. Também eu vou usar a regra da quociente. Mas eu poderia não usar a regra do quociente, tá? Depois eu explico para vocês o porquê eu poderia já fazer direto. Então, eu vou fazer a derivada de u é 0, vezes o denominador, menos u, vezes a derivada do denominador. Então, a hora que eu derivo u em relação a v, ele vai ser 0, a derivada de v dá 1. Não precisaria estar escrevendo 0, tá? Aqui, isso aqui tudo é 0. Então, vai ficar menos u vezes 0 é 0, menos u vezes 1, menos u, tá? Sobre u mais v ao quadrado. Então, aqui é o primeiro item, tá? Eu fiz a derivada usando a regra da cadeia. Por que que eu poderia não usar a regra do quociente? Porque esse aqui, olha, o numerador, ele é constante. Então, o primeiro ponto vai ser 0. Eu poderia estar trabalhando só com o segundo termo, né? Eu posso estar elevando isso daqui, multiplicando, escrever assim, olha, u, que multiplica u mais v, elevado a menos 1, e tá fazendo multiplicação em relação a v. Aqui eu tenho uma constante, caio menos 1 aqui e multiplico, né? Como que eu ficaria isso daqui, essa derivada dessa forma? U menos 1 aqui, porque eu vou dar o tombo aqui, vezes u mais v, elevado a menos 2, porque eu subtraio 1, vezes a derivada de u mais v em relação a v, que é 1, tá? Aqui seria a derivada parcial de x em relação a v, tá? Seria uma outra forma da gente estar trabalhando. Eu poderia estar utilizando a minha função dessa maneira aqui. Então, vamos escrever direitinho aqui como ficaria isso aqui, tá? Com a notação de derivada parcial. Ficaria derivada em relação a v. Então, a derivada parcial da minha função, quando eu reescrevo dessa forma, em relação a v. A hora que eu faço aqui, eu vou ter menos 1 vezes 1, menos u. Como tem a potência negativa, ele vem para o denominador. Ela se torna positiva. A gente tem a mesma coisa, tá? Então, aqui é uma outra forma de eu estar derivando quando eu tenho só no denominador a variável, o numerador é constante. Então, eu não precisaria estar usando a regra do quociente. Mas se eu usar, tá errado? Não tá errado. A gente viu aqui que tem a mesmo resultado, tá? Como vocês vão fazer? Aquela que vocês se sentirem mais à vontade. Vocês vão resolver da forma que vocês se sentirem mais à vontade, tá? Agora, a gente vai fazer o mesmo processo para derivar a função y, tá? Então, eu vou derivar y em relação a u. Em relação a u, eu posso usar o mesmo processo que eu fiz aqui, ou a regra do quociente.
Eu vou fazer pela regra do quociente, só para vocês fixarem a regra do quociente. Então, eu vou derivar em relação a u. Então, a derivada do numerador vai ser 0, vezes o denominador, menos o numerador, que é v, vezes a derivada do denominador em relação a u. Então, vai ficar 1 menos 0 sobre o denominador, que é u menos v ao quadrado. Isso tudo aqui vai dar 0, menos v vezes 1, menos v sobre u menos v, tudo isso aqui ao quadrado. Ok? Se a gente fizer aqui agora em relação a v, então vamos fazer a derivada de y em relação a v. O numerador, quando eu derivo v, é 1, que multiplica u mais v, menos a derivada do numerador. Vou copiar o numerador, que é em relação a v, vezes a derivada do denominador. U é 0, menos v é menos 1, sobre u menos v ao quadrado. Aqui vai ficar u menos v. V vezes 0 dá 0, menos v com menos 1 vai dar mais v, regra de sinal. Sobre u menos v ao quadrado. Menos v com mais v dá 0, então vai ficar u sobre u menos v ao quadrado. Vocês perceberam que é o mesmo raciocínio, fica muito próximo às derivadas, o mesmo processo ali, o que é negativo, positivo, fica muito próximo, né? Espero que tenham conseguido notar isso. E aí, agora a gente vai colocar o quê? Aqui na equaçãozinha para achar o jacobiano. Então, eu tenho, olha, o jacobiano de x e y em relação a u e v. Vai ser igual a derivada de u de x em relação a u, que vai ser derivada de x em relação a u, vai ser v sobre u mais v ao quadrado, né? Vezes a derivada de y em relação a v. Vai ficar u sobre u menos v ao quadrado. Vamos ver se eu não copiei errado. Não. Menos agora a derivada de u x em relação a v. Tá aqui, ó, menos u. Sobre u mais v ao quadrado. Por que eu coloquei entre parênteses? Porque aqui eu tenho menos, aqui eu tenho outro menos, tá? Y em relação a u. Y em relação a u, eu tenho outro menos aqui, ó. Então, ele também vai entre parênteses, né? Menos v sobre u menos v ao quadrado. Então, aqui a gente vai fazer as continhas. Aqui a gente viu que a gente tem o quê? Denominadores diferentes aqui, mas é o mesmo que eu tenho aqui. Então, eu posso deixar, como eu falei para vocês, nesse mesmo denominador. Eu não preciso me preocupar. Aqui vai ficar o v, e aqui vai ficar o v também, porque menos com menos dá positivo. Então, eu vou juntar numa única fração. V vezes u, ou u vezes v, não vai mudar nada, tá? O denominador vai ficar u mais v ao quadrado, que multiplica u menos v ao quadrado. Aqui também eu tenho u mais v ao quadrado, que multiplica u menos v ao quadrado, menos. Aqui eu tenho menos com menos, vai ficar mais. O v, ou v menos v vezes u, da mesma coisa. Bom, aí o que vocês enxergam aqui? O que acontece? U, v menos u vezes v, isso aqui vai dar quanto? 0.
Isso mesmo. Ok? Então, pode ser que eu ficaria, dependendo da situação, posso ficar numa equação ali, numa divisão, inclusive, como pode chegar no zero, como chegar num outro valor qualquer. O zero é uma constante,